Disse que invenções brilhantes muitas vezes vêm de mentes inovadoras, aquelas que não têm medo de ultrapassar limites e desafiar o status quo. A história da aviação militar é marcada por ousadas inovações. Algumas prosperaram, outras nem saíram do papel. E há aqueles poucos memoráveis que voaram, mas não alcançaram as alturas esperadas por seus criadores. A história começa com o avião inflável da Goodyear, na metade da década de 1950. A Goodyear, conhecida fabricante de pneus, buscava expandir além de dirigíveis e produtos comerciais, entrando no setor de pequenas aeronaves militares. O resultado foi um avião que parecia mais um brinquedo inflável de criança do que uma máquina de guerra de metal. Ele era oficialmente chamado de Goodyear GA-466 Inflatoplane. O conceito parecia simples. Imagine um piloto abatido atrás das linhas inimigas, aguardando resgate. Em vez de uma grande operação, os militares poderiam lançar apenas uma pequena caixa. No solo, o piloto desdobrava e inflava, virando um avião funcional de tecido emborrachado. O piloto entraria, ligaria o motor e voaria de volta ao território aliado, como em uma ficção científica. Leve, portátil e projetado para montagem no local, engenheiros da Goodyear se dedicaram para tornar esse conceito realidade. No hangar cheio de bombas de ar e tecidos, testaram várias tramas e revestimentos químicos. Eles precisavam de um material leve o suficiente para ser transportado por paraquedas, mas resistente o bastante para suportar o estresse do voo. Após vários protótipos, escolheram um tecido de nylon com revestimento de borracha que podia ser inflado e ficar bem rígido. Era mágico ver o avião surgir de um feixe de tecido para uma aeronave completa. Os voos de teste iniciais surpreenderam a todos. Mesmo com aparência incomum, o avião inflável mostrou controle e estabilidade em tempo calmo. Os assentos integravam a fuselagem inflada e a aeronave precisava só de um pequeno motor 2 tempos para decolar. Apesar do sucesso nos testes, isso nem sempre garante aceitação. A principal falha do avião era clara. Uma bala ou estilhaço podia causar falha catastrófica. Chefes militares temiam como o avião inflado suportaria o combate real. Resgate, armas leves, destroços em chamas e objetos cortantes eram ameaças fatais para um avião que precisava de ar pressurizado para se manter. As prioridades do exército e dos fuzileiros mudavam, com novas tecnologias e helicópteros ganhando destaque em missões de resgate e reconhecimento. Questões orçamentárias vieram depois. Um projeto que exigia manuseio cuidadoso e treinamento especial não era viável economicamente se não fosse confiável em combate. Apesar de alguns protótipos terem voado, os líderes consideraram o risco alto demais, e no fim dos anos 1950, o programa foi abandonado. O próximo avião é o McDonnell XF-85 Goblin. Então, no final da década de 1940, os bombardeiros de longo alcance tinham uma vulnerabilidade significativa, a falta de proteção adequada de caças em missões que percorriam milhares de milhas. O reabastecimento aéreo da época era limitado, impedindo que caças acompanhassem missões de escolta. O Goblin foi criado para solucionar esse problema. Ele ficaria esperando dentro do bombardeiro até ser chamado para a ação. Quando fosse necessário, um gancho parecido com um trapézio baixaria o pequeno caça para a corrente de ar. O piloto acionaria o motor a jato em voo e enfrentaria ameaças próximas. Os desafios técnicos eram claros desde o início. Os engenheiros precisavam descobrir como um pequeno caça poderia ser armazenado de forma eficiente dentro do bombardeiro sem adicionar muito peso ou ocupar muito espaço. Eles precisavam de um engate robusto para suportar turbulência e solavancos nas manobras aéreas, mas continuaram. O resultado foi um avião atarracado sem trem de pouso convencional. Ele era, de fato, totalmente dependente de sua nave-mãe. Os testes começaram com o XF-85 acoplado a um B-29 modificado. Cada tentativa de lançar e recuperar o caça teve problemas inesperados. A turbulência sob o bombardeiro era bem pior que o esperado. Enganchar o pequeno avião ao trapézio parecia enfiar linha em agulha durante um furacão. Os pilotos disseram que o procedimento era de tirar o fôlego, exigindo foco total e timing preciso para evitar bater na parte inferior do bombardeiro. Após várias tentativas assustadoras, algumas causando danos ao Goblin, os planejadores militares passaram a duvidar da viabilidade dessa abordagem. Novos avanços em reabastecimento aéreo e caças a jato de longo alcance estavam surgindo. A ideia de um caça-parasita simplesmente não conseguia competir com o crescente arsenal de caças de escolta convencionais que podiam ser reabastecidos em voo.
Em 1949, o projeto Goblin foi cancelado. Em seguida vem o AVRO Canadá VZ-9 Avrocar. No fim dos anos 1950, com o mundo fascinado pela corrida espacial, OVNIs e avanços tecnológicos, a Avro Canadá tomou uma decisão ousada. Eles criaram o Avrocar, uma aeronave em forma de disco semelhante aos discos voadores da ficção científica. Ela foi oficialmente nomeada VZ-9 Avrocar e projetada para decolagem e pouso vertical, além de voo horizontal super rápido. O Avrocar era um mistério para o público. Alguns achavam que era um veículo experimental alienígena, outros acreditavam ser um experimento militar secreto que revolucionaria a aviação. No laboratório da Avro Canadá, engenheiros enfrentavam as duras realidades da aerodinâmica. O conceito era uma turbina central que direcionava o empuxo por aberturas no disco, formando uma almofada de ar sob a aeronave. Testes iniciais em bancada para decolagem e pairar foram promissores. Em pequena escala, a teoria fazia sentido. Ao controlar o fluxo de ar, era possível pairar e voar para frente. Porém, ao construir um protótipo em tamanho real, surgiram desafios. O carro AVRO ficava muito instável a poucos metros do solo. Os pilotos diziam que, acima de certa altitude, controlar pitch e roll era como se equilibrar numa bola de praia na piscina. Ao corrigir uma inclinação, outra aparecia fazendo a aeronave balançar perigosamente. Engenheiros tentaram resolver com mudanças nos bocais, motores mais potentes e ajustes na estrutura. Cada mudança introduzia novos desafios, e resolver esses novos desafios trazia ainda mais desafios. As prioridades militares mudaram para helicópteros e novos jatos de decolagem vertical, que evoluíram para o Hawker Siddeley Harrier e mostraram capacidades VTOL mais confiáveis. Os governos de ambos os lados da fronteira não queriam mais investir em um disco voador que mal conseguia voar com segurança. Efeito. E no início dos anos 1960, o programa foi discretamente arquivado. Em seguida vem o Flying Flapjack, o Volt XF-5U. Nos últimos anos da Segunda Guerra Mundial, caças a pistão ainda predominavam, apesar da chegada dos jatos. Mas um projeto radical da Vought tomou forma, o XF-5U, apelidado de Flying Flapjack. Com asa quase circular, ele parecia mais uma panqueca ou disco do que uma aeronave comum. O objetivo desse formato era simples. Um projeto de asa total com baixa razão de aspecto pode gerar muita sustentação, permitindo decolagens e pousos curtos e alta manobrabilidade. Aviadores navais viam potencial em uma aeronave capaz de operar de porta-aviões pequenos ou improvisados, sem pista longa. O V-173 Panqueca Voadora foi a prova de conceito. Brilhante, amarelo, lento e feito de madeira. Mas ele demonstrou que o design totalmente em formato de asa realmente podia voar. Os pilotos descobriram que ele apresentava características de manuseio estáveis em baixas velocidades. Esses dados animaram o desenvolvimento do XF-5U, versão mais potente e focada no combate. Ele contava com 2 motores de 1.600 cavalos de potência, cada um acionando hélices que eram cuidadosamente sincronizadas para evitar que se chocassem. Os resultados dos testes foram promissores em muitos aspectos. O Flapjack voador apresentou um amplo envelope de voo, sendo capaz de voar lentamente para operações em pistas curtas, mas também acelerar a velocidades que podiam acompanhar os caças contemporâneos. A era dos jatos chegou antes do esperado com o fim da Segunda Guerra Mundial. O avanço da propulsão a jato superou os projetos a hélice, levando a Marinha a investir fortemente em jatos mais velozes. Construir e manter uma aeronave complexa como o XF-5U perdeu atratividade com a chegada de novos caças a jato. A alta cúpula concluiu que aprimorar um avião a hélice radical não era o melhor uso dos recursos. O projeto foi cancelado antes que o protótipo mostrasse todas as capacidades. Por último na lista estão o Convair XFXL, um Pogo, e o Lockheed XFV, um Salmon. Imagine se a pista fosse totalmente removida, impedindo a decolagem. Você coloca uma aeronave em pé, sobre a cauda, e espera que ela decole para o céu como um míssil. Uma vez no ar, você a inclina para frente, transformando-a em um avião convencional. Esse era o conceito dos caças tail-seater dos anos 1950, como o Convair XF Yabris, um Pogo, e o Lockheed XFV, um Salmon.
A Marinha buscava um caça de defesa pontual que dispensasse pista de pouso ou grande convés de porta-aviões. Em teoria, esses tail-sitters podem ser estacionados em pequenas embarcações ou bases remotas com pouca infraestrutura. A aeronave subiria e interceptaria bombardeiros ou caças hostis, retornando ao ponto de origem com pouso vertical preciso. Simples em conceito, mas incrivelmente difícil na prática. Durante os voos de teste, os pilotos rapidamente descobriram que os pousos verticais eram muito mais assustadores do que as decolagens. Uma coisa era olhar para o céu enquanto subia, outra bem diferente era virar o pescoço para trás para enxergar o chão abaixo. A ergonomia de controlar um avião nessa orientação era, no mínimo, estranha. Os instrumentos no cockpit não foram projetados para um ângulo tão extremo, e os sinais visuais eram distorcidos pelo ponto de vista incomum. Cada pouso parecia uma manobra arriscada, até pilotos de teste experientes ficavam exaustos pela carga mental. Checar altitude, ajustar acelerador e controlar inclinação enquanto olhava o céu era desorientador. Um descuido podia causar desastre. Apesar dos melhores esforços dos engenheiros para simplificar os controles e criar melhores pontos de visão, os tail-sitters continuavam sendo perigosos de voar. Helicópteros evoluíam, trazendo solução mais prática para decolagem e pouso vertical. Além disso, jatos com decolagem curta ou vertical, como os experimentais predecessores do Harrier, mostravam mais potencial que essas engenhocas de decolagem em pé. A Marinha logo viu que esses projetos, apesar de interessantes, não seriam eficazes em combate ou operações diárias. Assim, no final da década de 1950, tanto o Convair XFX-1 quanto o Lockheed XFV-1 foram relegados a programas de teste que acabariam desaparecendo na história.